Hoje o assunto é algo em que a comunidade precisa se engajar. A gente vai falar sobre a consulta popular, é o tema de hoje no Entre Linhas e começa a partir de agora. Boa noite, esse é o Entre Linhas que começa aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede. Você também nos acompanha, claro, pela internet, pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, na página da TV e também, claro, no site univates.br/TV. Nós estamos falando hoje, como eu já disse na abertura, sobre a consulta popular. Alguns temas que estarão sendo abordados, que serão pauta da consulta, né, que vão ser votados, e também vamos conhecer um pouco do que é a consulta popular. Para quem ainda não conhece ou para quem não lembra bem do que se trata, já ouviu falar, a gente vai, claro, aprofundar isso no dia de hoje. Estamos aqui com pessoas que entendem do assunto e também que defendem temas, que defendem pautas que vão ser votadas, que vão ser escolhidas na consulta popular. Nós estamos com a presença da Cíntia Agostini, presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT. Também o Leandro Arenhardt, que é presidente da Amtur Vales, que é a Associação de Turismo, né, dos municípios aqui do Vale do Taquari. E também nós vamos ter, na segunda parte do programa, a participação do Marcelo Brandoli, que é o gerente regional da Emater. Nós vamos falar com ele daqui a pouco. Na primeira parte, fala sobre os assuntos de interesse da Amtur Vales, o nosso amigo Leandro, e depois o Marcelo vai tratar também de temas que são de interesse, que vão ser defendidos também pela Emater. Nós vamos conversar com a Cíntia primeiro, vamos cumprimentá-la mais uma vez aqui, bem-vinda de novo ao nosso Entre Linhas, boa noite. Queria então que nós começássemos pelo principal, que é para quem não conhece ainda, quem talvez não tenha ouvido falar, quem está chegando agora, o que é a consulta popular, a importância das pessoas saberem o que é e também se engajarem nisso, porque é uma maneira de que as prioridades do governo, enfim, as prioridades aqui no Vale sejam de acordo com o que a população quer, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. A Consulta Popular fez 20 anos no ano passado, então são 20 anos de história da participação da população gaúcha em projetos de desenvolvimento regional. Ou seja, existe uma lei que remete a nossa consulta à população de parte do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. Uma pequena parte desse orçamento é regionalizado e são 28 regiões do Estado onde são investidos esses recursos que a população decide em qual projeto que deve ser investido. Nós vivemos um ciclo de mudanças de nome, de mais e menos recursos, de investimentos diversos. E esse ano a gente tem considerado um ano de transição da consulta popular. Porque 20 anos de história estavam na mesma condição, com a metodologia que nós vínhamos utilizando, como vencidos, né? Fizemos muitos projetos e elencamos muitos projetos para as nossas regiões. Nós ainda, enquanto Conselhos de Desenvolvimento, no final do ano passado, propusemos uma nova metodologia para a consulta popular, que ela focasse exclusivamente em projetos de desenvolvimento das nossas regiões, baseadas no planejamento estratégico que foi construído entre 2017 e 2018. E aí, obviamente, este governo que assume no início desse ano nos ouviu, né, levou para dentro da estrutura do governo esta possibilidade enquanto nova consulta popular, e parte disso nós já estamos implementando nesse ano, parte disso nós conseguimos já para este processo. É óbvio que nós estamos considerando um ano de transição, um ano excepcional por causa disso, porque tem alguns aspectos que já foram implementados, outros que não. Por exemplo, nós sempre consideramos os serviços da educação, da saúde e da segurança como custeio do Estado e serviços básicos para o exercício da profissão dos nossos funcionários nesses três setores, enquanto funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, a consulta popular durante todo este período, então os 20 anos, sempre investiu recursos nestas três áreas e sempre foi as áreas que nós mais tivemos investimento. Por quê? Porque são as necessidades básicas da sociedade. Educação, saúde e segurança é aquilo que é essencial e não deixam de ser estratégico. Só que estes, e aí considerando equipamentos para segurança, equipamentos para a nossa saúde, estrutura para as nossas escolas, são condição básica para a atuação destas áreas públicas.
Este ano elas estão saindo da consulta e não vão ser votados. São projetos que não estão sendo elencados por causa disso. Não quer dizer que não sejam estratégicos, não quer dizer que não constem no nosso planejamento, mas como área de custeio, elas não vão ser atendidas, elas têm que ser pensadas em outra dimensão. Então, neste ano, por decisão, né, do Estado, juntamente com os conselhos, Educação, Saúde e Segurança fica fora do processo. Isso também está impactado pelo recurso desse ano. Para o nosso telespectador ter ideia, no ano passado nós votamos para o orçamento desse ano 80 milhões. Para o estado todo, na nossa região, isso foram 2,5 milhões. Parte disso foi executado, parte não foi executado. No nosso caso, metade do recurso. Prioritariamente foi executado saúde e segurança. Nós temos ainda projetos na área da educação e da agricultura familiar que não foram executados. E este ano nós vamos votar para o orçamento do ano que vem 20 milhões para o estado todo. Então, é uma redução bastante grande de 80 para 20 milhões. E na nossa região, nós vamos receber, então, 629 mil reais. O que no ano passado nós tínhamos para decidir 2,5 milhões, esse ano a gente tem para decidir 629 mil. Isso também impacta no tipo de projeto que nós temos que conduzir. E uma terceira questão que é fundamental nisso tudo é como os projetos foram construídos nesse ano. Esse ano nós pegamos o nosso planejamento estratégico, obviamente adequamos o que era possível executar num ano, né, porque o planejamento tem um horizonte de 15 anos, e o que é possível executar nesse um ano considerando estes 629 mil. E decidimos que, e isso foi num período muito curto também agora do processo da consulta desse ano, não tivemos o tempo hábil que nós tivemos nos outros anos por causa de todas essas decisões que tiveram que acontecer. Nós vamos ter 3 projetos na cédula de votação e um deles vai ser eleito. Este projeto que vai ser eleito vai receber os 628 mil e alguma coisa que a região tem direito. Então, ou seja, o projeto mais votado no ano que vem recebe esses recursos. Por óbvio que olhar para o planejamento é o que nós queremos, mas fazer uma adequação de orçamento e planejamento teve que se fazer aí um trabalho de exclusão de projetos, porque o nosso planejamento tem mais de 80 projetos. E aí nós tivemos que fazer uma adequação. Isto tudo foi feito num período muito curto, agora durante o mês de agosto, porque foi o tempo que nós tivemos para a consulta popular desse ano, processo de mobilização, de engajamento da sociedade e assim por diante. Isso faz com que nós tenhamos que adequar muito o processo de votação desse ano. Mas isso não é exclusivo de agora. A cada início de mandato no governo do estado, como isso tem uma apropriação de quem está entrando, etc. e tal, acaba acontecendo. As grandes mudanças estão, sim, no fato de não termos essas 3 áreas de custeio e ele estar completamente vinculado ao planejamento estratégico. Afora isso, com essa redução do valor, nós também tiramos alguns critérios que existiam na consulta popular de percentuais mínimos, de recortes, etc. e tal, porque como nós queremos fundamentalmente trabalhar com projetos de desenvolvimento regional e que tenham um impacto no desenvolvimento da região, este é o olhar que a gente tem que ter. Então, não tem por que ter cortes de percentual de votação nos municípios se os projetos têm caráter regional. E esse é o foco esse ano. Os projetos de caráter regional, mesmo que alguns tenham que ter uma divisão de recursos no município, mas que sim pensem a partir da perspectiva do desenvolvimento da região e do impacto que isso gera na região. Muito bem, então está bem explicado do que é e também das diferenças, né, em relação a outros anos, um recurso bem menor, né? Essas 3 áreas que são talvez as mais fundamentais, né, para a nossa sociedade, elas estão fora esse ano, ou seja, abre para outras áreas, e aí estamos aqui falando de turismo com o Leandro, que também gentilmente atendeu o nosso convite. Boa noite, quero cumprimentá-lo. Queria que falasse um pouco da tua área, né, do que vocês defendem, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a consulta de um modo geral, mas o que a Amturvales está engajada, é um projeto, né, um tema que vocês estão engajados, aliás, por falar em turismo, essa semana foi importante para o nosso turismo mais uma vez, né, nós tivemos o trem aí, mais um dia histórico, né, muitas pessoas conhecendo, ou seja, está se falando muito disso. O que vocês têm pela frente em termos também de consulta popular, o que vocês defendem? Boa noite. Boa noite, Júlio, Cíntia, espectadores. Estou muito feliz desse encontro aí, até para a gente poder explicar e defender também a questão do turismo do Vale do Taquari, da região turística que é o Vale do Taquari, e do momento que nós estamos vivendo. Tu bem falastes que
final de semana tivemos um marco para o Vale no turismo, uma luta de 20 anos para a vinda do trem turístico para o Vale. E sim, aconteceu, ainda estamos vivendo esse êxtase de felicidade, que foi realmente um final de semana espetacular. A quantidade de pessoas do Vale que puderam fazer o passeio e de fora dele que vieram aqui. A gente, num programa próximo, pode relatar os testemunhos das pessoas que fizeram o passeio. Foi muito bacana mesmo. E aí sim, também de encontro a esse projeto grandioso que é o trem, as pessoas não irão vir somente para o trem, digamos assim, né? Elas virão para o Vale do Taquari e vão conhecer as belezas e consumir o que o Vale tem, independente do município que for. Porque o turista que vem, suponhamos, para o trem, ele não vai apenas embarcar, desembarcar e ir embora. Ele vai ficar aqui, como ele ficou final de semana, com os hotéis lotados em Encantado, Mussum, Iguaporé, os restaurantes lotados na região. Agora sim, temos 13 roteiros e rotas prontas para receber os turistas, porém necessitam ainda algumas de qualificação, de estruturação, de mídia. E sim, a felicidade de estar dentro dessa cédula agora da votação, como voto número 3, para a gente receber esse recurso, para nós vai ser muito importante. Eu acho que o Vale todo vai se engajar nisso aí, porque o turismo no Vale do Taquari talvez é o momento que mais está em evidência. E o interessante também são os governantes dos municípios que abraçaram a bandeira do turismo no Vale. Hoje a entidade tem 27 associados, 27 municípios, de um total de 36. Eu imagino que, com o passar do tempo, todos sim irão abraçar essa causa, porque a gente vende um produto único, Vale do Taquari. Bacana, então nós vamos aprofundar mais esta ideia daqui a pouco, depois do intervalo, e também saber mais um pouco sobre o engajamento da nossa população, porque é tão importante, o quanto mais pessoas votarem, quanto mais pessoas se engajarem nisso e darem a sua ótica, a sua opinião, é mais importante para o Vale do Taquari. Daqui a pouco, depois do intervalo. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas, aqui na TV Univates. Nós estamos falando sobre a Consulta Popular 2019. Temas que estarão sendo abordados, a consulta, estamos abordando aqui hoje também, explicando um pouco também do que é a Consulta Popular. Nós falávamos, eu vou seguir falando aqui com o Leandro, né? O Leandro da Amturvales, ele falava então sobre essa pauta do turismo, falávamos sobre o trem. Muitas vezes, quando se fala em turismo, em cultura, as pessoas às vezes pensam, às vezes enxergam assim, de que não é algo tão fundamental, de que é algo que é menos importante que outras áreas, embora essas 3 principais estejam fora esse ano, mas de que tem outras áreas ainda mais importantes. O porquê você acha que o Vale pode, e talvez queira, seja mais importante agora se engajar em turismo, o que muitos pensam que daqui a pouco não é importante, mas na sua visão, por que é tão importante para o Vale do Taquari trazer um investimento maior nesse projeto? Você falou há pouco, né? O turismo está em evidência agora no Vale do Taquari, é o momento do turismo. Por quê? Primeiro que eu imagino que o Vale do Taquari, de um modo geral, o turismo estava hibernando, né? Muitas grutas, cascatas desconhecidas vieram à evidência agora. Muitos empreendedores, agroindústrias e etc., acabaram vendo a possibilidade de ter uma renda forte com o turismo e acabaram indo para esse setor. O que falta muito, além de qualificação, é divulgação. Tu pega uma cascata, uma cachoeira, às vezes é de uma pessoa privada, né? Ela está inserida numa propriedade privada. Às vezes falta um pouco de qualificação para aquela pessoa receber, falta divulgação, né? Porque é fundamental.
Tu vai pegar agora o Caminho das Cascatas, um roteiro criado em Sério, Progresso, Forquetim e Boqueirão. É um roteiro pronto, que está sendo divulgado agora, precificado, porém, eles não têm verba. O roteiro em si, como são empreendedores particulares, enfim, eles não têm uma verba para investir em qualificação, para investir em divulgação, para se reestruturar. E aí sim, né, é a oportunidade agora, através desse aporte do governo do estado, da gente, em conjunto com os municípios do Vale, poder fazer várias ações. A entidade é mantida, sim, pelos municípios da região, com uma mensalidade mínima para a entidade se manter e fazer algumas ações, porém, essas qualificações a gente não chega lá, né, financeiramente. Realmente é bastante complicado. O turista hoje, muitos, né, vêm de carro, sim. A gente é beneficiado aqui do lado de Porto Alegre. O trem foi um exemplo disso. A quantidade de pessoas da grande Porto Alegre que vieram para cá e se hospedaram e ficaram aqui, consumiram aqui. E o importante é dizer que não é só o hotel e o restaurante, né? É o posto de combustível, é a farmácia, é o táxi. Quer dizer, a cadeia são 50 e poucos setores que se beneficiam com o turismo. Sem contar que é uma indústria sem chaminé, uma indústria limpa, que pode trazer muita renda. Muito bem, está aí explicado. Vindo esse recurso, Leandro, já há um plano, né? Porque eu imagino que se tenha exatamente do que vai ser feito, para onde vai, especificamente nessa questão do trem ou da qualificação das pessoas. Enfim, como é que vai acontecer isso, sendo este o projeto mais votado, escolhido e que vai vir os recursos? Como é que vai funcionar daí para frente? Sim, sim. A gente vai fazer ações no Vale todo, é claro, para ver onde é que estão as demandas necessárias, para a gente agir mais forte. Alguns roteiros novos foram criados, entre Vales e Arroios, aqui em Arroio do Meio, que ainda falta divulgação, não está totalmente completo, são em torno de 10 ou 12 empreendedores. Talvez hoje tem 4 ou 5 que estão prontos mesmo para receber, os outros estão se reestruturando, estão se organizando para um futuro próximo. Aí... o que acontece no turismo? Um vai instigando o outro, né? Não anda sozinho. Eu tenho uma pousada em Arroio do Meio. Estou repleto de clientes, digamos assim. Estou basicamente o ano fechado. Automaticamente, em Arroio do Meio está se criando outras pousadas, porque viram que ali tem um nicho de mercado forte e eu fico feliz com isso. Levanta a bandeira para ter inúmeras pousadas no Vale do Taquari, pousadas rurais, pousadas no interior. O turismo da grande capital quer vir, sim, para o interior e curtir a realidade lá no interior. Porém, tem que ser um ambiente bem estruturado, com uma recepção qualificada e com divulgação. Muito bem. Cíntia, a gente acompanhando, né, via que se discutia tanto sobre segurança, saúde, educação, movimentos enormes aconteciam, policiais, membros da saúde vinham até aqui, faziam, né, movimentos trazendo pessoas e agora muda um pouco o foco, se fala de outras áreas. Queria a tua ótica um pouco sobre o turismo também, a importância dele, na tua visão, na visão do Codevate, porque se fala muito, sempre se falou, mas talvez esse ano aí, com fatos novos, acaba se abordando bastante esse tema, né? Ninguém aqui tem dúvida de que as áreas da segurança, da saúde e da educação são fundamentais, são básicas e ninguém nem discute isso, né? Nós sabemos da necessidade dessas 3 áreas. O fato é que o aporte do recurso da consulta popular não vai mais acontecer para essas áreas nas condições que vinha acontecendo. Não quer dizer Exatamente. que elas não venham no próximo ano entrar na pauta de novo. Bom, em sendo isso, abre possibilidade para outros recursos de outras áreas. No caso do turismo, nós já conseguimos recursos da consulta popular em outros anos, pelo menos umas 3 vezes que eu me recordo, para qualificação de pessoas que recebem o turista, para sinalizações dos nossos roteiros turísticos, para divulgação, ou seja, material que daí nós consigamos vender o turismo da nossa região. E nós estamos vivendo um momento, como o Leandro dizia, muito propício, porque foram muitos anos de caminhada
para nós chegarmos talvez num estágio mais qualificado hoje, com uma quantidade de roteiros, uma visibilidade da região, investimentos, porque o setor privado não vai investir onde ele não vê turista, o turista não vem onde não há investimentos. Então precisou, e ainda precisa, né, uma mudança cultural na nossa região. Nossa região tem o valor do trabalho muito presente. E aí, à medida que nós conseguimos fazer a região perceber de que turismo também é isso, também é gerador de emprego e renda, também é retorno e que são projetos de impacto, nós conseguimos também inserir o turismo como uma estratégia regional. Para nós sempre foi fundamental. A Associação dos Municípios hoje, que é a Anturvales, ela nasce de dentro do Codevat, né? Lá no final da década de 90 ela era uma comissão setorial do Codevat e que é para isso que serve o conselho, né? Toma corpo e à medida que ela vai acontecendo, ela se estrutura sozinha. Por óbvio, o turismo não tem como dar um retorno imediato. Nós estamos vivendo o tempo que o turismo precisa viver na região. E aí, óbvio que este e os outros projetos que estão na cédula, todos merecem aporte de recurso, né? Todos eles são necessários e fundamentais, mas à medida que a gente tem um limite de recurso, esse limite faz com que a gente opte por algum deles. E o mais votado vai receber recursos aqui na região. No caso especificamente do turismo, obviamente, além desse aporte da consulta que está sendo pleiteado, tem outras estratégias da própria associação de atuação e de captação de recursos que são necessários, porque o empreendedor, à medida que ele decide, ele tem muito por fazer no próprio empreendimento. Ele precisa aprender o que é, né, receber o turista, aprender o que é este negócio que não faz parte, né, do dia a dia e da cultura, não está inserido ainda. Então, são passos que nós temos que dar na região, não nos falta atrativos naturais, não nos faltam eventos, não nos falta outros atrativos para atrair o turista. O que a gente tem que fazer é estruturar e, obviamente, pensar como região. Por isso que esse recurso é um projeto de desenvolvimento regional. Nós não temos como pensar Vale do Taquari, um município isoladamente, ou um roteiro isoladamente do outro. Nós temos que sim pensar Vale do Taquari como Vale do Taquari, em roteiros estruturados que perpassem diferentes empreendimentos, perpassem diferentes municípios. Porque assim nós conseguimos efetivamente captar o turista que vai ficar o final de semana, vai ficar 3 dias. E essa é a característica do turismo no Vale. Nós estamos no caminho, tem muito a ser trilhado, mas muito já foi feito nesse caso, sem dúvida nenhuma. Dentro. Não, se tu me permite, para concluir, eu já fiz várias reuniões com alguns roteiros e um chamamento também com pessoas que querem empreender no turismo. E eu vejo no semblante das pessoas aquele anseio dos turistas virem. Muitos estão preparados, outros tantos não. E para isso, sim, a entidade está aí, e eu levanto a bandeira do turismo para o voto na cédula, para justamente poder ajudar esses novos empreendedores na qualificação e na divulgação. Tudo bem. A gente falava antes, no finalzinho do primeiro bloco, sobre a importância de cada vez mais pessoas votarem. Como elas fazem isso e por que é tão importante um maior número de pessoas? Tem a ver também com o Vale do Taquari receber ou não um recurso, né? Enfim, como é que funciona isso? E existe uma meta que a região precisa atingir de pessoas? Como é que vai funcionar isso e por que a importância, então, né, desse número maior de engajamento? O processo de participação que existe no Rio Grande do Sul, chamado Consulta Popular, é único do Rio Grande do Sul. Nenhum estado no Brasil tem e, quiçá, regiões do país e do mundo. Porque determinar parte do orçamento, mesmo que seja uma pequena parte, para a população votar, é inédito e é nosso. Então, valorizar isso enquanto processo, nós não podemos perdê-lo de forma nenhuma. Porque é ali que as pessoas podem participar de algo para além daquilo que usualmente elas estão acostumadas. Porque como é que o cidadão se sente parte? Geralmente é só no processo eleitoral que ele está escolhendo os seus representantes. Esse é o momento deles estarem decidindo onde investir recursos. Nós, a cada momento que nós temos ou um passivo, ou seja, um não pagamento de alguns projetos, porque isso... Historicamente, nesses 20 anos, 40% do que foi votado pelas nossas regiões estado afora não foi implementado esses recursos, porque nós somos mediadores, quem implementa isso é o Estado do Rio Grande do Sul.
Esse é um aspecto que a cada momento que nós não pagamos efetivamente a consulta, diminui a nossa participação. Mas, quando o recurso é um pouco maior, quando efetivamente nós cumprimos aquilo que a sociedade votou, e aí quando tu vai pedir voto, ela te pergunta, e aquele que eu votei ano passado veio? Ela volta a participar. Para nós termos ideia, 2015 para cá, nós fomos aumentando a participação, foi de 5% para 6%, para quase 7% dos eleitores, e no último ano, quase 13% dos eleitores do Vale do Taquari votaram. Júlio, pode parecer pouco se a gente olha o universo de todos os eleitores do Vale, mas se nós falarmos de um processo que é de engajamento, de projetos que são de mobilização daqueles envolvidos, quase 13% dos eleitores é bastante. Então, as pessoas, à medida que elas se sentem parte disso, elas votam. Nós não temos critérios esse ano de ponto de corte, então não existe algo que exclua o Vale. Vai se receber os 628. Por quê? Porque nós tiramos esses pontos de corte porque nós não cumprimos todo o orçamento, que era a votação do ano passado, porque o recurso reduziu bastante, nós estamos mudando metodologia. Então, não é um momento de forçar um aumento ou de forçar uma participação, quando, na verdade, nós estamos tornando o processo como excepcional e de transição para uma nova modelagem. Esse ano é um ano que a gente sabe que nós não vamos ter os 750 mil eleitores que votaram ano passado no estado todo. Nós vamos ter menos, porque nós estamos falando de menos recurso, nós estamos falando de áreas que mobilizam, que é a educação, saúde e segurança fora do processo. Mas nós temos certeza de que este é um voto de qualidade. Projetos de desenvolvimento regional necessariamente não precisam ter quantidade, é óbvio que a quantidade é importante, mas nós precisamos de qualidade de voto para saber o que fazer com este pouco de recurso, porque é pouco, mas nós temos que investir bem. Muito bem, intervalo, voltamos daqui a pouco, agradecendo o Leandro, então, obrigado. As pessoas que pensam em turismo, é o 3, né? 3, então, para o pessoal votar no turismo, nesta área que o Leandro explicou há pouco. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo da área que a Emater vai defender aqui, mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas, terceiro bloco, e nós estamos falando sobre a Consulta Popular 2019. E agora estamos aqui, você percebe, um novo convidado, que já anunciamos lá no início do programa, o Marcelo Brandoli, gerente regional da Emater, né, aqui no Vale do Taquari, e vai falar também sobre as principais pautas que são defendidas, né, e que são duas, né, que a Emater está engajada também, querendo que sejam prioridade para a população. Então, eu vou cumprimentá-lo já já. Obrigado por vir. Boa noite para você também. Queria que falasse um pouco também sobre o trabalho da Emater nessa consulta popular e por que essas pautas são tão importantes. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Cíntia, né? Ouvintes que estão assistindo o Entre Linhas. É um prazer estar aqui. Bom, o projeto, né, que a Emater defende, na verdade não é a Emater, né? São várias entidades ligadas ao setor, né? A questão são secretários da Agricultura, presidente dos sindicatos, cooperativas, própria Emater, né? E de primeiro a gente quer dizer também que a gente está defendendo o projeto aqui em conjunto, porque entende que o desenvolvimento ele tem que ser concertado, né? Então, assim, o turismo, ele também faz parte do rural, né? E é uma ótima escolha aqui para a região, né? E a Emater, dentro desse processo, a Cíntia falou tanto tempo, né? Na verdade, a Emater é executora, né? Executora de vários projetos da consulta popular, no qual nós já tivemos vários índices de acerto, de promoção, de aplicação. Por exemplo, dentro desse tempo da consulta popular, né, a nossa região se tornou a segunda região do estado, só perde para a região de Caxias do Sul, em agroindústria, né? Então, quando a gente vai numa feira, esse recurso aplicado, né, hoje nós temos 212 agroindústrias, né, só perdemos para a região de Caxias do Sul. Então, um dos méritos, né? Muito recurso foi da consulta popular para a piscicultura, então a nossa região é referência também em piscicultura no estado, é a região que mais produz peixe de água doce, né? Então, esses recursos, na própria atividade leiteira, né? Muito produtor saiu de uma produção baixa para alta com esse recurso, porque esse recurso da agricultura, né? Na verdade, ele gera muita renda, né? Isso é importante, né? Só no contexto como é importante a agricultura, né, e esses recursos do CODIVAT, do desenvolvimento, a gente discute bastante, né? O Rio Grande do Sul hoje tem uma população estimada no meio rural de
15%, né? E no Vale do Taquari, que é o Vale do Alimento, tem muita agricultura, tem 35%. Hoje nós temos 24 mil propriedades e 60% da mão de obra ocupada. Por isso que é muito importante esse recurso, né, que R$ 600 mil para a agricultura em 2 projetos, né, para o desenvolvimento da região. O próprio governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, o Estado precisa de desenvolvimento, precisa de ações que gerem renda, que gerem retorno, né, e tem um dado assim que R$ 1 investido na agricultura, ele se torna R$ 4, né? Então, para nós veio uma normativa do Banrisul aplicar mais na agricultura porque é um investimento para trazer retorno, né? Então, esse recurso de 600 mil, na verdade, vai atingir vários produtores e algumas cadeias que nós temos aí para desenvolver, principalmente da erva mate, que já está desenvolvido, mas precisamos um plus, da própria olericultura e fruticultura. A olericultura é a horta, então a nossa região é importadora de alimentos, principalmente da horticultura, né, frutas, hortaliças. Nós precisamos desse dinheiro para irrigação, para que seja atendido agricultores tenham recurso para aumentar o número de feiras e essa oferta de produtos de qualidade para a agricultura, né? Muito bem, antes de detalhar então esses 2 projetos, a Cíntia já me falava sobre esse processo que se busca também de buscar pessoas do interior engajadas na consulta popular. Certamente tendo projetos que também são ligados à agricultura, isso vai ser benéfico, vai colaborar com isso. Fala um pouco também sobre esses métodos que vocês utilizam, antes da gente falar especificamente dos projetos, de buscar mais pessoas, enfim, como que o Codevat está trabalhando também para que se busque um público diferenciado para se engajar, para votar na consulta popular. Se nós olharmos vamos lá, Vale do Taquari fundamentalmente tem agricultura familiar, né? E nós sempre tivemos um trabalho engajado das diferentes entidades que Marcelo falava antes, né? Em prol destes projetos. Então, nós temos várias instâncias lá na ponta, nos nossos municípios, e que sim chegam aos nossos agricultores. Graças a todos esses recursos que Marcelo falava, e todo ano a gente tem investimentos na agricultura porque a gente sabe o quanto precisa. Porque o nosso pequeno produtor, ele precisa de um aporte e ele está disposto a aportar recurso também à medida que ele tem. Então, nós usamos diferentes mecanismos e as nossas entidades, de diferentes formas, chegam lá na ponta, tentando, sim, mobilizar. Porque, para nós, claramente, a consulta popular ela é pedagógica nesse processo de participação, mas ela também é a possibilidade de nós conseguirmos colocar no interior das regiões, né, interiorizar recurso do Estado e nas nossas regiões conseguir também distribuir recursos aí, às vezes onde esse recurso não chega. Posso ousar dizer que vários setores há muito não recebem recurso que não seja da consulta popular, né? Fundamentalmente é o único recurso que vai para muitos dos nossos municípios, para muitos dos nossos produtores em algumas áreas. E isto faz a diferença. Quando a gente fala das agroindústrias, por exemplo, são recursos que ajudam a formalização dessa agroindústria. À medida que ela está formalizada, ela consegue gerar emprego, renda, contribuir com o município e contribuir com o desenvolvimento da região. Então, nós estamos falando de uma cadeia que é uma cadeia muito positiva. É um círculo virtuoso com um pouco só de recurso, porque ele não precisa de muito recurso para que ele consiga fazer isso. No caso da agricultura, que são 2 projetos, um deles está pensado em 4 cadeias produtivas. Como é que também a gente qualifica os produtores, qualifica estas cadeias produtivas, contribui para este processo com os produtores. E o outro, sim, aí, aquele que é o projeto 1, que é de manejo do solo, esse sim vai ser investido nos municípios que tiverem mais votação, porque também a região são 36 municípios, né? Nós temos muitos e aí nós não conseguimos distribuir recursos para todos. Este projeto vai ser um projeto que, se eleito, vai investir nos 13 municípios que proporcionalmente mais votarem, um programa de uso e manejo do solo. O segundo projeto, que é o projeto da agricultura, é um recurso que a gente vai concentrar no Concisa, que é o consórcio, que aí ele vai utilizar para qualificar produtores da erva mate, da piscicultura, dos hortigranjeiros e da apicultura. Então, quer dizer, nós conseguimos nessas condições olhar para 4 cadeias produtivas e que nem sempre elas têm recurso, elas têm apoio, mas nem sempre elas têm recurso e assim é uma forma de investir nesses projetos. Muito bem, a gente
pode falar agora um pouco assim dos projetos. Você mesmo citou, são 4 áreas, né, da agricultura, né, são 4 áreas da produção que nem sempre a gente ouve falar tanto. A gente ouve falar aqui no Vale do Taquari, no setor leiteiro, muitas vezes, ou até em outros. Você falou em apicultura, você falou em piscicultura, ou seja, são áreas que foram escolhidas dessa forma. Você entende o porquê e por que elas são tão importantes, e queria que tu falasse um pouquinho também como é que vai ser essa distribuição, claro que não é só a Emater que está engajada nisso, mas caso esse recurso realmente venha, como você entende que deva ser essa distribuição dentro dessas áreas? Júlio, os recursos, né, pela consulta sempre vem uma demanda, né, que ele tem que passar, quando é da agricultura, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Por exemplo, os agricultores em cada município vão dizer para qual agricultor vai, quanto que é o recurso e o que vai ser comprado. Tem que ser referendado lá no município, né? Mas esses setores, como a gente diz, a erva mate, a região aqui mais alta do Taquari, é a maior região produtora do Rio Grande do Sul, né? Nós temos em torno de 2.500 produtores, 16 mil hectares de erva mate e 66 agroindústrias das 212 do estado, né? Todas as erva mate certificadas, a grande maioria está na nossa região. E esse recurso que vem para a erva mate, né, seria para aumentar a produção e a qualidade da erva mate. E agora tem uma demanda muito grande, né? Os japoneses, os alemães e os árabes estão interessados na erva mate, né? Então, o potencial é muito maior. Esse recurso ajuda o agricultor a maior produção e na qualidade. Quanto à apicultura, né, a região aqui é tradicional na produção de mel, né? Então, aqui tem vários municípios produtores, nós temos em torno de 1.400 produtores, né? A produtividade ela tem uma produtividade não muito boa, de 15 quilos, com potencial até 50, 30. Então, o que falta? Às vezes falta recurso para comprar uma caixa, né, que é um enxame de abelha, para comprar uma cera, né, para aumentar a produção. E essa produção, ela vai servir, então, para as agroindústrias, né, para o próprio turismo, né. Então, a apicultura, ela é importante, por isso que essas áreas estão sendo escolhidas, porque a região aqui é uma das maiores produtoras, como a erva mate, apicultura, piscicultura, né. Quando for na época da Semana Santa, né, nós temos feira em quase todos os municípios, né, em torno de 3.000 toneladas de peixe, né, é vendido aqui em quase todos os municípios. Então, é uma outra área que é referência, embora pequenininha, ela é referência aqui no Vale do Taquari, né. E a produção de hortigranjeiros, né, a hortaliça e fruticultura, é uma cadeia que está crescendo, tem que ser incentivada, porque nós somos, aqui a região do Vale do Taquari, é importador ou da região da Ceasa, ou da região de Caxias, ou do Vale do Taquari, de hortaliças, né. Então, assim, só para ter uma ideia, nós temos 17 municípios que fazem feira toda semana, dos 36, quase a metade. Isso está em torno, se somado, dá 1.000 feiras ao ano, né. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em Lajá tem 5 feiras, né, e não faz 2 ou 3 anos que começou, porque há uma demanda desse produto direto do produtor, com maior qualidade, né. Então, por isso que esse apoio é muito importante, né, vai atender muitos agricultores com pouco recurso. Na questão da outro projeto, que é o uso de manejo, né, então aqui nós temos muita avicultura e a suinicultura, né, também é uma das regiões mais produtoras. Por isso que o Vale do Caí, ele é rico porque ele é diversificado. Olha, quantas referências nós temos? 4 áreas. Nessa que eu estou citando, suinicultura e avicultura e leite é outra referência. Nós produzimos, né, quase todo o alimento, 35% é aqui. E o que vem a ganhar? Aqui nós precisamos milho, né? Milho. Aqui o produtor produz muito milho, silagem para a produção de leite. Nós precisamos muito milho grão para ir para a ração das aves e do suíno. Verdade. Então, o que acontece? Só que o nosso potencial produtivo, né, é um potencial em torno de 100 sacos por hectare. Nós temos 39.000 hectares de milho grão, né, com a produtividade de 100. Com o uso e manejo, que possivelmente, né, desses 13 municípios vão ser o mais votados, com em torno de 50 mil reais. Então, em torno de 100 produtores seria atendido por município, seriam 1.300 produtores que serão atendidos principalmente com 600 mil reais, né? Como eu disse, cada real na agricultura, né? Então, o produtor vai lá no comércio, compra a ureia, compra o adubo, né, o calcário, isso vai para produzir galinha, frango, que o comércio compra, tem renda, vai no comércio, né? Então, a agricultura é
Na verdade, é uma potência no Brasil, né? O que segura toda essa balança, na verdade, é a agricultura. Quando a balança balança comercial dá 84 de prejuízo, né? Vem essas grandes aí e recupera tudo, né? Então, além da questão da soberania, né? O brasileiro, por exemplo, come muito bem, né? Tem ofertas, né? Então, o solo é importante para aumentar a produtividade, principalmente nessa cultura, na produção de silagem e de solos, e de grãos, né? Importante ter esse mapeamento, então, do que vai ser feito. Nós vamos seguir nesse papo, inclusive, falando sobre essas áreas, falando também sobre a consulta ainda de uma forma geral, depois do intervalo, na última parte do nosso programa dessa noite. O Entre Linhas é daqui a pouco. Estamos de volta, a última parte do Entre Linhas, o último bloco. E, como você já vem acompanhando, consulta popular é o tema de hoje. Vamos seguir falando com o pessoal que está aqui presente, né? A Cíntia Agostini, do Codevate, presidente, e também o Marcelo Brandoli, da Emater, também representando aqui 2 projetos dos 3 que estarão sendo votados esse ano. Cíntia, ele falou especificamente sobre cada área, explanou muito bem aqui, nos explicou a importância delas e nós chegávamos até a comentar, a pensar, e ele mesmo chegou a citar, a ligação que elas têm, inclusive, com o turismo. Ou seja, na verdade, uma área acaba, de alguma forma, sempre interligando com a outra. Queria que falasse, assim como nós falamos antes da área do turismo, que falasse um pouco desses 2 projetos e dessas 4 áreas da produção aqui do Vale do Taquari que o Marcelo citou. O que dá para falar disso? Evidentemente que são tão importantes quanto, né? Nós não temos como olhar esses projetos separados uns dos outros, né? O que nós gostaríamos mesmo é de ter recurso para todos, né? Porque nós temos certeza que com um pouco de recurso em qualquer um dos projetos, seja no turismo, os 2 agricultura e outros, nós conseguimos, né, trazer desenvolvimento para a região, maior competitividade, maior produtividade, geração de emprego e renda. A área da agricultura familiar no Vale do Taquari nos é muito cara, sempre nos foi muito cara, né? E a nossa história está muito atrelada a ela. Obviamente, como você mesmo dissesse, né, Júlio, historicamente a gente trabalha muito as cadeias tradicionais, que é a suinocultura, a avicultura e o leite. Nós temos vários projetos que já olharam para essas cadeias produtivas, como outros que Marcelo falava aqui. E a de manejo do solo, que é o primeiro projeto da Cédula, que é um programa de uso e manejo do solo, este projeto, se eleito, então leva os R$628 mil. Esse é um projeto que investe lá na ponta, na propriedade, para a propriedade poder fazer o manejo. O outro projeto, onde a gente vai trabalhar com as 4 cadeias produtivas aqui citadas, é um projeto que lá no nosso planejamento está como? Está nas características das cadeias produtivas que precisam ser incentivadas. Porque se a gente olhar para a avicultura, se a gente olhar para a suinocultura, são cadeias consolidadas no Vale do Taquari. Como bem Marcelo falou, tem cadeias produtivas que precisam ser incentivadas. Algumas mais, outras menos. A gente usa erva mate e sempre usou erva mate para o nosso bom chimarrão. Mas o interesse dos países que vêm para cá são por outros motivos. Pela nossa erva mate, né? Para além do que a gente tradicionalmente olha a erva mate como o bom gaúcho que toma o chimarrão, né? Então é olhar para a estética, é olhar para medicamento. Isso é um potencial que, né, nós precisamos nos aproveitar. Olhar para a apicultura, que nós podemos formalizar negócios na apicultura e ganhar muito em produtividade. A piscicultura, como a gente faz, né, da nossa alimentação, torna o peixe parte dela, para além daquilo que se tem, já somos um grande produtor. Mas como a gente qualifica? Qualifica a produção, qualifica a produtividade. E os hortigranjeiros, eu acho que o Marcelo disse tudo, né? À medida que a gente traz produto de fora, nós precisamos plantar aqui. Nós temos avançado muito na perspectiva regional da diversificação produtiva das nossas propriedades. Não precisa ser só um ou outro, essas cadeias são cadeias complementares, que aí o nosso produtor não depende de uma ou outra cadeia produtiva, e sim a complementariedade vai dar conta de uma melhor renda, de uma agregação de valor, uma melhor produtividade, e aí sim contribuindo com o desenvolvimento. E da mesma forma que o turismo contribui com a nossa agricultura familiar contribui com o turismo. Então, os 3 projetos são 3 projetos
projetos que no nosso planejamento eles estão encadeados. Como, né, nós temos que optar, nós vamos ter que optar por algum deles e qualquer um deles, com certeza, o recurso vai ser muito bem aplicado. Muito bem, então está aí, o próprio Marcelo falou e citou o exemplo do Vale do Caí, né, a importância da variedade e vocês se busca justamente esse foco. Sempre se fala em ave, no setor de aves, de suínos, que são talvez mais tradicionais, mais falados, mas se busca aí uma variação, outras vertentes que são importantes e que vão dar uma amplitude, que daqui a pouco, se uma área não estiver tão forte, o nosso produtor ele vai ter condições daqui a pouco de entrar em outra área e a região vai ter recursos para isso. É importante essa visão de vocês, dessa variedade que é tão importante para o Vale do Taquari. Cíntia, tu falavas antes sobre a parte pedagógica, digamos assim, da nossa consulta popular. Me corrija se estou errado, mas me parece que tem muito a ver também, você falou antes ainda do voto inteligente. É uma consulta popular com voto a se pensar, com um voto que não é tão importante a quantidade de votos, e sim um voto qualificado, as pessoas realmente avaliarem, e é isso que mais ou menos a gente tenta proporcionar aqui. Isso é que tem a ver com essa parte pedagógica, é uma das intenções de vocês, fazer a população pensar quando se fala em consulta popular? Exatamente, fazer a pessoa participar, né? Fundamentalmente participar e pensar sobre, porque ela consegue enxergar onde esse recurso vai estar sendo investido posteriormente. Parte dela parte dessas pessoas, inclusive, são beneficiadas diretas e outras indiretamente. Qualquer um dos projetos que a gente eleger, nós vamos ter muitos beneficiários diretos e outros tantos e muitos mais indiretamente. À medida que qualquer projeto, por exemplo, na agricultura familiar, passa pelos nossos conselhos municipais, esse faz um processo de participação. Quer dizer, o agricultor, o município dá conta de olhar para a sua, né, para o seu território, para as suas potencialidades e dizer assim, vamos investir mais aqui, vamos investir mais ali. Esse produtor precisando, ele tendo um pequeno incentivo, ele vai retornar para toda a cadeia produtiva e a região. E a mesma coisa quando a gente olha, se esse recurso for lá para o consórcio, no caso das cadeias, ou para o Turvales, no caso do turismo, ela consegue refletir na região como um todo nas suas ações. Isto é pedagógico à medida que eu participo e pedagógico no pensar no que é melhor para a nossa região, porque é de responsabilidade de todos aquilo que nós estaremos decidindo em termos de votação. Por óbvio que nós estamos falando de pouco recurso, mas pouco recurso que, se nós fizermos bem com ele, ele vai repercutir na nossa região. E para o ano que vem a gente vai pleitear mais recurso e assim por diante. 20 anos de história de participação fazem com que a gente tenha uma maturidade nesse processo, parte da sociedade conhece, mas outro tanto tem que conhecer e dizer assim, bom, é mais uma forma de eu contribuir com a minha região e olhar para a minha região e dizer assim, aqui eu acho que é prioridade investimento nesses recursos. Muito bem. Defende o teu peixe aí. Quem quer votar em um desses dois projetos, assim como o Leandro antes nos blocos iniciais falou, a cédula 3, né? Como que faz, como é que procede aí para quem quiser fazer essa escolha, né, por projetos, um ou outro, né? Como que pode proceder no momento da votação? Inicialmente, eu quero falar que foi uma escolha madura do Codevate, quando nós escolhemos essas 3 áreas, né? Houve um debate, mas um consenso que as 3 áreas são importantes, né? Como falou, o turismo e o rural estão ligados. Quem vai escolher vai ser a população, né? Qual for escolhido vai ser bem escolhido, vai ser trabalhado. Queremos dizer que mesmo não sendo escolhido, né, o turismo, não sendo escolhido a horticultura, a fruticultura, a apicultura, a erva mata e o solo, nós vamos continuar a trabalhar porque tem, né, essas áreas. Mas como a gente falou, ela é importante por toda essa... O Estado precisa de desenvolvimento, precisa de renda, precisa de geração de recursos, né? E essa é uma área que quase não existe área que R$1 gera R$4. Então, só para você ter ideia, o Vale do Caí, né, o Vale do Taquari, né, ele tem a melhor agricultura do Brasil, dá para se dizer uma das melhores do mundo, porque os nossos produtores são muito eficientes, as prefeituras, os sindicatos, as Emater. Nós temos um município aqui que tem a melhor produtividade do Brasil por área, né? E muito desse aprendizado do recurso que é gerado pela agricultura, se faz asfalto, se tem dinheiro para hospitais, tem muitos municípios aí que
O atendimento no posto de saúde é de excelência, nós conseguimos trazer médico, nós conseguimos pagar, mas um grande ponto disso está na geração de renda da agricultura, né? Então, é muito valor, né? Mas, como eu disse, o turismo, né, ele é importante também na diversificação, né? Como, né, se nós falamos aqui, nós ficamos muito em avicultura, suinocultura, então essas outras culturas, ela tem que ser trabalhada, está dentro do planejamento estratégico, então nós temos que incentivar, como eu disse, mas quem escolhe é o agricultor, todas as áreas são bem escolhidas. Dia 3, né, Cíntia, começa... Hoje começou. Isso, hoje começa a votação, né, via internet, via celular, via computador, né? Então, esperamos que, como disse, qualquer um desses será bem-vindo e, posteriormente, dentro de um desenvolvimento, vai ser trabalhado. Então, quem puder votar, escolhe que qualquer um desses está sendo bem escolhido. Nos aproximamos das 8 da noite de quarta-feira. Já começou? Começou às 7 da manhã de hoje. Então... Começou 7 da manhã de hoje e vai até meia-noite do dia 6. Então, são 3 dias, né, começando hoje, de votação, que essa votação pode acontecer pelo site da Consulta Popular, que é consultapopular.com.br. Acessa lá, vai ter projeto número 1, Programa de Uso e Manejo do Solo. Projeto número 2, Programa de Incentivo às Cadeias Produtivas da Apicultura, da Piscicultura, da Erva Mate e do Hortigranjeiros. Programa número 3, Investimentos nos Atrativos Turísticos do Vale do Taquari. O eleitor escolhe um, a gente precisa que ele informe o título de eleitor. Então, o título é o documento. E, Júlio, é importante para os nossos telespectadores. O título indica o domicílio eleitoral. Se a pessoa está vivendo aqui no Vale, mas ela ainda tem o seu título em outra região, quando ela informar o título, vai aparecer a cédula da outra região, que é diferente da nossa. Então, ela vota, mas ela vai votar em projetos de lá. Okay. Ela vota em projetos de lá. E cada região tem os seus projetos. E é diferente em cada uma delas, tá? Mas o título é o documento. Se ele não tiver o título em mão, ele vai acessar lá, vai ter o site do Tribunal Regional Eleitoral, ele acessa lá e vai ter a informação do título. Começou hoje e vai até meia-noite do dia 6. Além disso, entre hoje e amanhã está circulando nos municípios aquilo que a gente chama de sistema offline, que são aplicativos no celular, onde nós temos mesários, ou seja, pessoas que cadastraram uma senha e elas estão coletando o voto das pessoas também, tá? Porque tem lugares que não funciona a internet, então é um aplicativo que tu baixa, roda ele offline, coleta os títulos e depois, no dia 6, que é o último dia, a gente vai transmitir esses dados via sistema para a Procergs, que é quem gerencia isso no Estado. Então, nós temos em torno de 150 destas urnas offline circulando nos nossos municípios também, tá? Mais fácil o acesso à internet, todos nós temos, né? Tranquilamente entra lá no site e vota. E a opção, então, offline, que também vai estar circulando nas nossas comunidades onde a gente não tem acesso à internet entre hoje e amanhã. Votação se encerra, então, no dia 6 à noite e, a partir dali, esses dados são processados. Possivelmente, na segunda, no máximo na terça-feira, nós já vamos ter a informação do projeto eleito. Claro que se acontecer de uma pessoa votar no sistema offline, que são esses no aplicativo que vai estar circulando, e na internet, o sistema vai bater essa informação pelo título de eleitor dela, vai validar um voto somente, tá? Então, isso, se por acaso alguém acontecer, não lembrou, votar 2 vezes, não tem problema, vai bater o título, vai estar votando uma vez, porque o sistema vai olhar por essa informação. Nós tendo o resultado lá no dia 11, talvez dia 12, homologada a nossa cédula, a gente vai saber em qual projeto vai ser investido esse recurso no próximo ano. Isso vai para o orçamento 2020. Então, ou seja, os 628 mil, me perdoem, 628 mil, quase 629, fica para o orçamento de 2020. Importante, né? Ter o título em mãos, caso não tenha, tem como acessar e contribuir com esse processo, né? Todos, espontaneamente, todos os eleitores do Vale podem votar e devem votar e participar, escolhendo onde a gente vai investir o recurso no próximo ano. Muito bem. De hoje até sexta-feira, vote na consulta popular, título eleitoral é o documento. Nós encerramos por aqui. Muito obrigado a vocês que vieram. O bate-papo foi ótimo. Obrigado ao Marcelo, obrigado à Cíntia, obrigado ao Leandro, que ainda está aí nos bastidores conosco, que também participou do programa. E a você também que nos assistiu, uma boa noite. Vote na consulta popular. O Vale do Taquari certamente precisa de um voto consciente e você pode fazer isso. Um abraço, boa noite, até mais.